Olá, tudo bem? Estamos na nossa 14ª aula. Na aula anterior, nós vimos a produção, como é feita a produção de uma carta e de um e-mail, né? Nós entendemos, vimos detalhe a detalhe. Nós vamos ver outros gêneros no nosso curso, mas antes de continuar, eu quero fazer uma pausa com 2 aulas para ajudar você a aproveitar melhor as próximas. Essas 2 aulas para ajudar você a entender e a conseguir organizar-se da melhor forma para anotar as informações. Você vai produzir 4 textos no exame Self-Brás, né? O primeiro texto você assiste um vídeo, para produzir o segundo texto você escuta um áudio, para produzir os 2 últimos textos você tem que ler outros 2 textos, ok? Então eu vou falar agora, nessa aula e na próxima, sobre a melhor forma de você pegar as informações, fazer anotações do vídeo, do áudio e dos textos, ok? Então na aula de hoje, a 14ª aula, nós vamos identificar informações do vídeo. Vamos conhecer a melhor maneira para identificar informações do vídeo e do áudio, ok? Então, essas informações, para identificar essas informações, eu preciso que você saiba primeiro que você não conseguirá copiar tudo, nem do vídeo, nem do áudio, ok? Você vai assistir um vídeo e ouvir um áudio, eles têm a duração mais ou menos de uns 3 minutos e eles se repetem automaticamente, então você vai ouvir 2 vezes seguidas. Então você vai ouvi-los, assistir o vídeo, ouvir o áudio, mas você não vai conseguir anotar todas as coisas, você vai conseguir anotar algumas partes, algumas palavras só. Porque é muito rápido, né? Isso é humanamente possível. Você não consegue fazer isso nem na sua própria língua. Eu não consigo fazer isso em português, né? Então, você precisa ter isso em mente. Você não vai conseguir anotar tudo. Então, já que você não vai conseguir anotar tudo, você precisa saber selecionar o que é mais importante. Então, como você vai selecionar o que é importante? Você precisa saber o que você tem que procurar. Então, por isso, você precisa ler primeiro o enunciado. Então, leia primeiro o enunciado antes de assistir ao vídeo ou ouvir ao áudio, ok? Você leia para que você saiba o que você precisa procurar, o que você precisa encontrar. E assim, você vai, depois, só assim você vai assistir o vídeo e escutar o áudio sabendo o que você precisa encontrar. Ou seja, não escute o áudio nem assista o vídeo sem saber o que você precisa procurar, o que você precisa encontrar. Senão não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Você vai anotar qualquer coisa aleatória, né? E o Self-Brás quer que você cumpra aquele papel, aquela tarefa. Então, se você não tem as informações, então, primeira dica, que é conjugada com várias, né? Entenda que você não consegue anotar tudo, é natural, ok? Depois, leia o enunciado para que você saiba o que você tem que procurar. E a partir daí você vai pegando boas informações, ok? Eu trouxe aqui essa tarefa que a gente viu na aula anterior, na aula sobre a carta, né? Eu vou repetir ela só para a gente observar a sua construção e a gente vai treinar um pouco com ela. Então, o projeto hortoecológico, eu vou ler mais rápido porque a gente já viu ela com detalhes na aula anterior, né? Você é professor e assistiu a reportagem do projeto Hortoecológica, reportagem sobre o projeto Hortoecológica, né? Motivado por essa iniciativa, escreva um e-mail ao diretor da escola em que você trabalha e sugerindo a implantação de um projeto semelhante na sua instituição. Com base na reportagem, fundamente a sua sugestão, explicando como o projeto pode ser desenvolvido e destacando as vantagens para a comunidade escolar. Então, aí eu tenho, no final, as ações e as informações, ok? Tudo isso é o que a gente consegue identificar, o que a gente precisa identificar para a construção de uma tarefa, de um texto do Self-Brás. Agora, para que eu acesse as informações, eu não preciso de tudo isso. Por exemplo, eu não preciso ainda saber que eu sou professor, que eu vou fazer um e-mail para o diretor da escola, né? Mas eu preciso saber o assunto, eu preciso saber o meu objetivo, as ações, né? Explicar, destacar e as informações que eu preciso coletar. Então, essa fase aí, essa parte, é o que eu necessito saber para que eu possa assistir o vídeo com qualidade, ok? Então, se você, por acaso, teve algum problema e não conseguiu assistir, não conseguiu ler todo o enunciado, porque
Vamos falar aqui rapidamente. Nós falamos de ler o enunciado, né? Você está treinando em casa. Você vai ler o enunciado e só depois assistir o vídeo. Quando eu falo ler, não é somente ler, mas ler da forma como a gente entendeu aqui, né? Rabiscando, entendendo, selecionando as partes. Então, você vai ler, identificar tudo direitinho e depois assistir o vídeo. A mesma coisa com o áudio. Em casa, você vai ler tudo direitinho e depois ouvir o áudio. Agora, no dia da prova, é diferente. Você não tem o controle sobre o áudio, sobre o vídeo, né? Vai estar ali o responsável pela sala fazendo isso. Então, o que é que você faz? Quando chegar na sala e quando derem o caderno para você, já disserem que você pode olhá-lo, você já vai direto ler as informações sobre o vídeo, ok? Depois eles vão autorizar você e você vai ter 30 minutos para produzir o vídeo. Depois desses 30 minutos, eles vão passar o áudio. É possível que eles digam, agora você pode ler o enunciado para ouvir o áudio, né? Mas se eles não disserem, é responsabilidade sua, ok? É sua responsabilidade saber que você, antes de ouvir o áudio e de assistir o vídeo, você precisa ler o enunciado. Se por algum acaso no começo da prova tiver um tempinho maior, já leia e rabisque os dois, o do áudio e o do vídeo. Porque aí você já, quando chegar para fazer a aula, ou escutar o áudio na prova, você já lê rapidamente. Você já vai ter mais ou menos na mente, ok? Nunca jamais assista o vídeo ou escute o áudio sem ter lido o enunciado. Então, a gente está falando aqui que você vai ler e que você vai... a partir dele, identificar as informações, né? E essas ações aqui, essas informações, o objetivo são que são necessárias. Então, se na hora da prova acontecer alguma coisa e você não tiver tempo para ler com calma, leia as 3 últimas frases aqui, porque é nelas que você encontra um pouco do objetivo, né? E encontra as ações que você precisa encontrar e as informações que você precisa encontrar. E sobre isso, é importante dizer que essas ações elas são necessárias para ajudar você a se organizar também. Eu tenho aqui um exemplo da folha inteira, né? É o mesmo enunciado, tá pequenininho, mas dá para ler ainda. Mas eu quero dizer que você deve usar esse seu espaço aqui. Cadê o cursor? Você tá vendo? Com sabedoria. Então, você sabe que aqui embaixo está dizendo as ações que você precisa encontrar, né? Eu digo sempre, destaque os verbos, né? Nas ações que você encontra aquilo que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então, a minha sugestão é quando você encontrar os verbos aqui, explicar, né? Desenvolver, você vai escrever eles aqui com as suas palavras, né? Para que você divida a sua folha, organize, olha só. Então, com base na reportagem, fundamente a sua sugestão explicando como o projeto pode ser desenvolvido. Aí você escreve aqui, ó, como desenvolver o projeto. Escreva como você preferir. E destacando as vantagens para a comunidade escolar. Você escreve aqui do outro lado, vantagens para a comunidade escolar. E você passa uma linha, porque aqui você vai anotar as coisas que você ouvir no vídeo ou ver sobre como desenvolver o projeto. E desse lado você anota as vantagens para a comunidade escolar. E depois você faz uma outra ali embaixo para deixar um espaço para você anotar outras coisas que você não conseguiu identificar, encaixar em uma desses espaços, ou é coisa extra, ok? Então isso é uma dica para você fazer tanto no áudio quanto no vídeo. Identifica as ações, escreve as ações aqui que você precisa realizar. Se tiver duas, se tiver só uma, se tiver 3, 4, quantas tiver, você divide elas e deixa um espaço em branco depois para você anotar outras coisas, caso tenha, ok? Porque aí você ajuda você ao assistir o vídeo e ao ouvir o áudio, você vai anotar, por exemplo, vantagens para a comunidade escolar. A merenda da escola agora é mais saudável. Merenda saudável, lanche saudável, você já escreve aqui nas vantagens, ok? Então, você não vai conseguir escrever tudo, você não vai conseguir escrever muita coisa. Você vai conseguir escrever palavras, pequenas frases, ok? Então, crie hábitos também de fazer algum símbolo, alguma coisa assim. E como eu disse, isso serve para o vídeo e para o áudio. Faça treinamentos assim, com o enunciado e a prova. Vamos fazer agora? Já pega para você aí um papel, escreva desse jeitinho que está aqui, né? E eu vou colocar o vídeo e a gente vai fazer o treinamento, tá? Mas então, vamos resumir aqui o que eu disse até agora?
Saiba que você não conseguirá copiar tudo, nem do vídeo, nem do áudio. Leia primeiro o enunciado antes de assistir ao vídeo ou ouvir o áudio. Assista ao vídeo e escute o áudio sabendo o que precisa encontrar e organize as suas anotações, que foi o que a gente acabou de ver, ok? E mais uma coisa especificamente do vídeo. No vídeo, fique atento ao que escuta e ao que vê. Então, você vai ouvir e você vai ver coisas, né? Talvez algo que você não escute, não entenda bem, ele esteja muito melhor representado numa imagem. Então, um vídeo serve para isso, para você aproveitar bem, tanto o que você escuta, tanto o que vê. Então, se concentre, pega a sua caneta, o seu papel, se você consegue mais conseguir olhar e escrever sem olhar muito, né? Olhar muito rapidamente, isso vai ajudar você. Mas para isso é prática, né? Você tem que conseguir ir fazendo aos poucos. Então vamos lá, eu vou pegar também aqui a minha caneta, o meu papel e vou colocar o vídeo. E eu quero que você faça aí, eu quero que você faça essa anotação primeiro, né? Como a gente já trabalhou aqui, pega um papel e a gente vai procurar encontrar nesse vídeo aqui como um teste. Normalmente no CELPE-BRAS esse vídeo se repete 2 vezes, mas pelo nosso curso eu vou deixar só uma. Se você quiser, você volta, para e faz de novo, ok? Vamos lá? Opa! Uma escola do Rio Grande do Sul dá um exemplo que deveria ser seguido Brasil afora. O cultivo de produtos sem agrotóxicos virou disciplina escolar e a horta ecológica mudou os hábitos alimentares dos alunos. O alto índice de obesidade registrado no estado provocou a criação do projeto da horta ecológica na Escola Estadual Coronel Massodo, em Porto Alegre. Professores e direção começaram a observar os tipos de alimentos consumidos pelos estudantes e perceberam que a maioria era industrializado e cheio de conservantes. Começamos a ver o tipo de alimentação, o que esse jovem trazia da sua casa para comer na merenda, ou que tipo de alimentação que ele mais procurava. Os alunos começam o trabalho em sala de aula. Na teoria, aprendem com os professores de biologia, matemática, física e química como construir o canteiro, quais os tipos de solo mais adequados para o plantio das sementes, como fazer a compostagem e quais os nutrientes de cada alimento. Depois vão para a prática. A cada trimestre, 60 alunos trabalham na horta, mas todos se beneficiam com o plantio dos alimentos, que são consumidos na merenda escolar. Na cozinha da escola, a merendeira prepara os alimentos cultivados na horta. No começo, os alunos resistiram a mexer na terra e na areia, mas depois adquiriram o gosto pelo plantio dos alimentos. Hoje, eles têm orgulho do próprio esforço. O padrão de qualidade bem acima das outras escolas, bem diferente, bem nutritivo, é bem gostoso também. A gente fez uma tabela, eu olhei que eu comia, daí eu percebi também que eu tenho que comer bem mais salada do que eu comia antes. Ok, né? Vamos só voltar aqui para você entender. Então, fizemos essa anotação. Então, por exemplo, como desenvolver o projeto. Eu anotei coisas aqui como vir a disciplina dentro da sala de aula. Em sala de aula, eles trabalham teoria, professores de diversas disciplinas, matemática, biologia. Claro que eu não consegui anotar todas as coisas, matemática, biologia, mas eu fiz uma bio, né? Faz uma abreviação. Você tem que criar códigos também para ajudar você a anotar mais rápido, né? Então, é isso, os professores, algumas coisas. Aí, se você ouvir 2 vezes, você consegue melhorar o que você escreveu, né? Nas vantagens, os alimentos cultivados vão para a merenda escolar, uma merenda escolar mais saudável, nutritiva, né? Nessa parte aqui de baixo, eu já anotei que a obesidade, né? Muitos alunos com peso maior do que o normal para a sua idade, para o seu tamanho, né? Consumem muitos alimentos industrializados, que são informações extras. Então, ficou claro? Você organiza a sua folha e você anota isso. E isso fica mais fácil para você achar depois, porque você depois, quando for escrever, você olha para essa folha e ela vai estar toda organizadinha, né? Não tão organizada que você vai escrever rápido, não vai ficar tão bonita, né? Mas fica mais fácil de você encontrar, justamente pela bagunça, pelo tempo que você tem que escrever um texto em tão pouco tempo, né?
Então, repetindo, saiba que você não conseguirá copiar tudo, leia o anunciado primeiro, assista o vídeo sabendo o que precisa encontrar, organize suas anotações. No vídeo, fique atento ao que escuta e ao que vê. Então, já assistimos o vídeo. Aqui o exemplo que a gente já leu na aula passada, né? A gente observa que eu não vou ler porque a gente já leu na aula passada, se você quiser você dá uma paradinha e lê o texto. Mas a gente observa, deixa eu voltar para baixo aqui para você ler, né? Que ele não usou todas as informações que tá no vídeo, né? Que soube selecionar o que era importante, soube selecionar o que precisava, ok? Então, essa carta aqui que foi escrita, esse e-mail, ele foi adequado para isso, né? E para escrever você já olhou lá, você já sabe qual é a estrutura, você já sabe qual é a ordem. Então, primeiro eu vou falar de como desenvolver o projeto. Então, você não precisa gastar muito tempo fazendo tantos rascunhos, você já sabe que agora você tem que falar sobre como desenvolver o projeto. Então, aqui, por exemplo, né? Deu uma entrada, né? Aí contextualizou e falou de como desenvolver o projeto. Então, você já sabe que você tem que fazer isso. Você olha lá para o seu rascunho, sua folha organizada, e você pensa, né? Como você vai escrever aquele pedaço, pega as informações e organiza o parágrafo, ok? Então, vou voltar para cima. Saiba que você não conseguirá anotar tudo, leia primeiro, assista o vídeo, sabendo o que você precisa encontrar, organize suas anotações. No vídeo, fique atento ao que escuta e ao que vê. E no áudio, concentre-se. Porque o vídeo você tem o som e você tem a imagem. Se alguma coisa você não consegue entender no som, a imagem ajuda você. No áudio, você não tem a imagem, você só tem o som, né? Então, eu preciso que você entenda que você precisa estar concentrado. Se você agora no áudio quiser fechar o olho, abaixar a cabeça, olhar só para o seu papel, enfim, veja a melhor forma para você se concentrar, mas não fique procurando coisas ao seu redor que você não vai encontrar a resposta. Concentre em ouvir esse áudio, ok? E decida entender. Tome essa decisão, porque às vezes você começa a escutar um áudio e as primeiras palavras alguém não entende, né? Você não entende, aí você já vai dizer, para, não quero. E você já está perdendo ali um tempo. Ainda mais se você estiver na hora do exame, por exemplo, você não tem poder sobre isso. Você vai ter que aceitar o áudio como ele vier. Então, não entendeu as primeiras palavras? Vai para a próxima. Tenta fechar o olho, escrever ali, ou fechar mais ou menos o olho, né, para escrever certinho no lugar certinho. Mas tome essa decisão de entender, ok? Concentre-se para ouvir e tome a decisão de entender. Eu trouxe aqui um exemplo, cultivando água boa. Esse áudio também tá a gente ainda não viu, né? Mas o texto, mas ele também tá no material de 2013 que eu deixei em anexo na aula anterior, tá? Então, cultivando água boa aqui diz, você, como um dos responsáveis pela execução do programa Cultivando Água Boa, você foi convidado para representar a usina hidrelétrica Itaipu Binacional em um evento científico sobre desenvolvimento sustentável. Escreva o texto que fará parte do pôster a ser exibido neste evento, caracterizando o programa, apresentando os resultados e explicando as razões do sucesso. Então, aqui você tem, eu só marquei o final, porque é o que a gente precisa para conseguir ouvir, ok? Quando você for escrever, você marca tudo. Claro que a primeira leitura, né, a segunda leitura, você já marca tudo, mas se não, por acaso, der algum problema, ou se não tiver tempo suficiente para isso, marque e leia as 3 últimas frases, ok? Mas vamos lá, eu tenho aqui 3 coisas, olha só, escreva o texto que fará parte do pôster a ser exibido neste evento. Caracterizando o programa, então eu tenho que caracterizar o programa, eu tenho que apresentar os resultados e eu tenho que explicar a razão do sucesso. E eu trouxe o áudio, peguei a minha caneta, você pegou a sua aí, vamos fazer a anotação, eu vou colocar o áudio, já faça a divisão da folha, colocando isso, caracterizando o programa. Então, você pode escrever menos, né? Só o programa, os resultados e sucesso, né? Sucesso. Aí você escreve, né? Eu coloquei aqui um de cada lado, né? Programa, resultado, sucesso. Faz uma listinha embaixo e deixa um espaço branco para você anotar outras coisas. Não sei se dá para ver, né? Mas eu coloquei aqui.
Então, eu vou colocar o áudio e a gente vai ouvir. Vou tentar deixar só uma vez também. E vamos fazer um teste. Vamos lá? Mais de 1.200 quilômetros de mata ciliar recuperados, 104 mil hectares de reservas preservadas e 19 mil educadores ambientais em atividade no extremo oeste do Paraná. Esses são alguns dos resultados do programa Cultivando Água Boa, desenvolvido desde 2003 pela usina hidrelétrica Itaipu Binacional, em parceria com o poder público, organizações não governamentais e comunidades locais. A iniciativa abrange cerca de 100 ações relacionadas à preservação do meio ambiente e à promoção da qualidade de vida das comunidades, que tiveram parte de suas terras inundadas pelo reservatório da usina. Para o diretor de coordenação ambiental da Itaipu, Nelton Friedrich, o sucesso do programa está no envolvimento de diversos segmentos da população no planejamento e na implementação das ações. O grande elemento, eu diria assim, que fermenta e facilita o Cultivando Água Boa está na participação comunitária, que é preciso que todos os atores compreendam a responsabilidade compartilhada. Nenhum governo só resolverá o problema socioambiental. Esta também é a opinião do presidente do Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, Norman de Arruda Filho, responsável por um estudo sobre o Cultivando Água Boa. O sucesso desse programa foi obtido justamente por ter conseguido ter o engajamento dos participantes. Em cada município, há um comitê gestor que discute os problemas e as soluções que devem ser implementadas. O senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, elogiou o programa e destacou a importância de ações que combinam crescimento econômico, social e preservação dos recursos naturais. Se nós realmente não cuidarmos do nosso planeta de maneira sustentável na produção de energia, na produção de alimentos e na questão social, é claro, mas também, principalmente na questão ambiental, de forma que haja um equilíbrio entre esses pilares, realmente nós não conseguiremos os nossos objetivos. O programa Cultivando Água Boa é desenvolvido em 29 municípios paranaenses, atingindo cerca de 1 milhão de habitantes. Da Rádio Senado, Renina Valejo. Ok. Então, normalmente você deve ouvir 2 vezes, né? Como a gente está num curso aqui, você pode voltar, você pode repetir, você pode baixar o vídeo lá e ouvir 2 vezes. Mas olha só, eu consegui anotar aqui algumas coisas. Por exemplo, o programa de 2013, desenvolvido pela Hidrelétrica de Itaipu, né? Ele tem um comitê em cada município, são 29 municípios participantes, 1.500 quilômetros de mata ciliar, eu acho. Se a gente escuta a segunda vez, a gente consegue melhorar a primeira anotação que a gente fez. Então, mais de 100 ações de qualidade, o sucesso ele se dá porque a população se envolve, enfim. Então, a gente consegue organizar mais as anotações. Deu para entender? Então, você precisa... deixa eu voltar aqui. Então, essa parte da organização das anotações é muito importante, né? Então, saiba que você não vai conseguir anotar todas as coisas, nem copiar tudo, nem do vídeo, nem do áudio, né? Leia primeiro o enunciado antes de assistir ao vídeo e depois o áudio. Assista o vídeo sabendo o que você precisa encontrar, porque aí quando você está com a mente direcionada, fica mais organizado. Organize as anotações, como a gente entendeu aqui. No vídeo, fique atento ao que escuta e ao que vê. No áudio, concentre-se ao que escuta e decida entender, porque o áudio apresenta algumas dificuldades, né? Por exemplo, você pode não conhecer aquela voz. Quando você conhece uma voz, né, você já entende ela mais fácil, né? Então, ela pode falar rápido, devagar, falar alguma coisa e você já consegue entender mais fácil. Então, você vai ouvir um áudio, seja no seu treinamento, na prova, por exemplo, se você não treinou antes, você vai ouvir uma voz que provavelmente você nunca ouviu, né? E ela vai falar provavelmente sobre um assunto que você não conhece. Então, ouvir uma voz diferente sobre um assunto que você não conhece, isso é a receita para não entender. Então, isso faz a gente lembrar também da questão do seu treinamento, né? do seu comprometimento de ouvir muitas coisas em português, de falar com muitas pessoas e de se preparar da melhor maneira possível, ok? Então é isso, eu espero que as informações tratadas aqui tenham ajudado você, eu espero que você tenha entendido, né, a melhor maneira de captar as informações do vídeo e do áudio, tá
tá certo? Qualquer dúvida, coloca aí no chat pra gente. E eu agradeço você por ter ficado até aqui. Espero você na próxima aula, quando falaremos sobre as informações do texto, tá certo? Obrigada, até mais.